Surgiu uma polêmica engraçada contestando quem deveria pilotar o carro do Ayrton Senna agora na homenagem em Interlagos. Já deu um rolo danado porque o Emerson Fittipaldi falou que era antiético um inglês pilotar, o Rubinho Barrichello já falou que quem devia pilotar é ele, o Juca Kfouri esculachou o Emerson Fittipaldi. Quem me acompanha sabe que eu não gosto de discutir assuntos do momento, prefiro discutir coisas que já passaram em perspectiva, né? Eu não gosto muito dessa coisa de vamos discutir isso, depois de um dia ninguém quer discutir mais. A gente fica sempre nessa coisa da fofoca, do que dá notícia. Isso realmente não me agrada. Mas, porém, eu achei divertido trazer essa questão de imaginar alguns cenários, né? Vamos imaginar um cenário que realmente fosse uma homenagem a pessoas que merecem isso, né? Então a gente poderia pensar no Maurício Gugelmin, por exemplo, que é um dos melhores amigos do Ayrton. O Rubinho, as pessoas associaram ele de forma errônea com um piloto que não é talentoso, pelo contrário. O Ayrton, eu lembro de uma conversa do Ayrton com meu pai, que ele falava que o Rubinho da nova geração, ele era o único piloto que tinha um brilho diferente. Ele gostava muito do Rubinho, acompanhou desde menino, né, a carreira do Rubinho. Então poderia ser uma opção. Emerson Fittipaldi seria uma opção também. Mas eu gosto de pensar, se a gente vivesse num mundo realmente evoluído espiritualmente, a gente poderia convidar o Nelson Piquet, que é um dos piores inimigos do Ayrton, a pessoa que mais detonou o Ayrton, como uma maneira de aproximar os dois. Seria uma homenagem engraçada, né? Imaginar que o Nelson Piquet pudesse ser convidado. A gente podia pensar também no Gerald Berger. O Berger era um dos maiores amigos do Ayrton na Fórmula 1, foi um grande companheiro. Mas eu acho que o Berger já teve muitas homenagens que ele participou. Então, se a gente pensar, se o mundo fosse justo, né, eu acho que tem uma lista bem grande de pessoas que pudessem ser contempladas, né, e aí vai muito do ego. A gente fala que a gente não gosta de homenagem até ser homenageado, e é muito bacana ser homenageado, né? Na verdade é isso, todo mundo está em busca de reconhecimento, então a homenagem ela dá um calorzinho no coração, fala, pô, lembrar de mim. Então não dá para lembrar, não dá para esquecer que o meu pai foi muito pouco homenageado nesse processo, né? Meu pai recebeu poucos convites para participar de coisas da família, né? E aí tem questões sempre envolvidas nisso, né? Questões de história, de relacionamento. E realmente o Hamilton, ele é uma estratégia midiática, é muito bacana realmente. Quando alguém vai organizar um evento, você tenta trazer o máximo de brilho, né? Então o Hamilton é uma opção bem que faz muito sentido, né? Bem pensada. Eu brinco com a Carol, minha esposa, que numa discussão os dois lados sempre têm razão, né? Se você for parar para pensar, você vai poder ver que todos os pontos de vista eles fazem sentido, né? Então eu não fico nem lá nem cá. Eu entendo que faz sentido colocar o Hamilton, faria sentido homenagear o Emerson, o Barrichello, faz sentido pensar em várias opções em relação a pilotar o Ayrton, pilotar o carro do Ayrton. E por que não? Né? Eu acho que eu mesmo seria um candidato bem interessante, né? Como herdeiro do método do meu pai, toda essa história que a gente carrega. Tô brincando, eu não me vejo fazendo essa função, mas seria um mundo interessante imaginar que a gente pudesse ter homenagens que fossem escolhidas a partir de um outro lugar, né? Mais inesperado, mais emotivo,
mais carinhoso, mais inusitado. Mas as homenagens são meio óbvias, né? Elas acabam caindo nesse senso comum e acabam caindo nesse lugar comum, né, das homenagens. E aí fica a pergunta, né? Quem que você acha que deveria pilotar o carro do Ayrton? É palhaçada, na verdade, esses assuntos, né?